Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 1. A palavra diz assim para nós: cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu. E terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-as a quem quer. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. O demônio levou ainda a Jerusalém ao ponto mais alto e disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Jesus, então, cheio de força do Espírito Santo, voltou para a Galileia e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe então dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer: lês, hoje se cumprirá este oráculo que vos acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja a tua Bíblia, um ato de reverência àquele que é o Senhor, o dono da nossa vida. Bem, como nós temos um dia só
né? Então a gente vai ter que trabalhar de uma forma mais ágil com todos vocês, para não perder e não desperdiçar o nosso tempo por nada. Por isso, você que quer ir na livraria, comprar alguma coisa, tem um intervalo daqui a pouquinho. Você vai poder sair, vai poder ir na livraria, poder comprar também tem uns quadros lindos lá, que eu mesmo já comprei 2. Aliás, comprei e não ganhei, graças a Deus. Mas é muito bom quando a gente pode fazer um investimento nas coisas de Deus. Eu, pelo menos, me realizo comprando coisas de Deus, né? Não é gasto, é investimento. Sempre pensa assim. As coisas de Deus não podem ser caras. Às vezes tem gente que acha caríssimo pagar uma Bíblia, por exemplo. Não sei nem quanto é uma Bíblia, mas se tiver R$200, quantas vezes você compra a Bíblia no ano? A Bíblia dura quanto tempo? Não, e o mais bonito, eu escutei o testemunho de um menininho, quando eu estava na igreja falando sobre a Bíblia, né, que todo mundo tem que carregar a Bíblia na mão e tem que usar a palavra de Deus. E aí eu disse, quanto tempo dura a Bíblia? E o menininho olhou assim e falou assim, eternamente. E é verdade, porque o que você vai receber da palavra de Deus, de cura, de milagre, de salvação, é eterno. Ninguém vai arrancar mais de dentro de você. Por isso que o livro de Eli retrata bem isso para a gente. O amor daquele rapaz pela palavra de Deus é tão grande, quando chega o momento que arranca a Bíblia dele, das mãos dele, não conseguiu arrancar mais da mente, do coração. Ele foi capaz de escrever a Bíblia inteira de novo, porque foi gravado dentro dele. E aquilo que é gravado dentro de nós, ninguém tem o poder mais de retirar. Por isso que a fé é algo maravilhoso, porque ninguém pode roubar da gente a fé. A fé, ela é algo de Deus, é um dom que Deus nos deu já no dia do nosso batismo, no dia da nossa crisma. Então, por isso, existem coisas que Deus colocou dentro de nós que nada vai arrancar de nós. Então, não é caro comprar uma palavra de Deus, né? Comprar um quadro, vai ficar quantos anos esse quadro lá na tua parede? Então, às vezes a gente precisa fazer essa análise da vida para poder entender que as coisas de Deus não são caras, porque elas duram para sempre. Um livro que você compra, você lê e fica para sempre dentro de você. Então, este é o sentido. Então, você que quer tanto comprar, vai comprar no intervalo, no tempo do intervalo, mas agora é muito importante a gente ficar aqui para fazer esta experiência. Bem, eu sei que eu vou ter que ler, vai ficar um pouco cansativo, mas é necessário. A gente está se perdendo muito por falta de conhecimento. E eu me preocupo muito hoje de dar conhecimento para as pessoas. Porque se a gente não aproveitar um momento desse de retiro para dar o conhecimento para vocês, pode ser que vocês saiam daqui e do mesmo jeito que entrou. Eu também posso sair do jeito que eu entrei. E eu quero fazer uma experiência, até porque logo depois do intervalo nós vamos conduzir um momento de oração com vocês. E se vocês não entenderem agora o que eu vou falar, a oração seguinte também não vai ser talvez frutífera. É necessário entender cada coisa para a gente poder rezar em cima daquilo e a gente ver o sentido daquilo que a gente está rezando. Que a oração é algo muito sério, não é uma brincadeira. A gente vem aqui, canta uma música, cantar uma música também é uma oração. Quando eu tenho esta dimensão das coisas de Deus, tudo isso vai se transformando em bênção na minha vida. Então é necessário entender as coisas para fazer as coisas direito. Se a gente não entende, eu tenho muito essa preocupação, né? De fazer as pessoas entenderem as coisas. Por que ela usa uma medalha milagrosa? Por que ela usa, né? Ela tem que usar um escapulário? Por que ela tem que ter coisas bem em casa? Então a gente vai dar um pouco dessa formação para vocês poderem entender o caminho, a via com Deus. É uma porta estreita.
tem que começar entendendo isso. Não se iluda. A gente quer caminhar com Deus, mas a gente não quer viver o caminho da renúncia. E não dá. A palavra de Deus já diz em Apocalipse, diz a palavra de Deus, ou a gente é morno, olha, ou a gente é frio ou a gente é quente. Os mornos, Deus vomita. Então a gente não pode ficar com um pé na igreja e o outro pé do mundo. Não dá certo nas coisas de Deus. Então, ou eu sou de Deus, ou eu sou da luz de verdade, ou eu sou das trevas, da escuridão. Agora Deus dá para mim a liberdade de escolha. Eu escolho viver uma vida de céu aqui e agora, ou viver uma vida de inferno também aqui e agora. Sou eu que escolho. Então esta palavra é uma palavra que nos mostra a superação. O que gera a superação de um pecado, de uma doença? O que gera a superação de uma dificuldade? Gera milagres, gera força. Quando a gente supera uma doença, a gente fica mais forte. Quando a gente supera também um pecado, a gente fica mais forte. E tudo isso é graça de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender nessa palavra, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo para enfrentar o mal. É a primeira coisa. E como eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Primeira coisa, confissão. Não tem como a gente viver uma vida nesta terra sem confissão, meus amados. Mas, irmã, não tem padre, o padre me conhece. A gente vê um monte de desculpa, né? Mas se a gente precisasse de um médico lá em São Paulo e a gente soubesse que aquele médico era o único que ia resolver o nosso problema, eu duvido se você não dava um jeito de comprar uma passagem de avião, ou de ônibus, ou de carro e chegar até esse médico e fazer o teu tratamento. Você ia arrumar dinheiro de alguma forma e você ia dar um jeito de buscar a tua cura. Se a gente já move talvez o universo inteiro para a gente receber uma cura física, por que a gente não move também o céu para receber uma cura da alma? Então, a gente precisa parar de inventar desculpa para o nosso pecado. E sem contar que o padre, ele pode ser conhecedor teu há anos. O padre, na hora que ele confessa, ele é a persona Cristo, ele é Jesus. Então, não pense vocês que o padre vai ficar fazendo memória do teu pecado. Ele nem vai lembrar. Ele nem vai lembrar, porque é tanta gente que confessa com ele. Então, ele está ali para poder ser esse instrumento de exorcismo. Vocês saibam que o maior exorcismo que nós podemos receber é a absolvição do nosso pecado. Agora, para isso, precisa um pecado para ser perdoado pela igreja. Eu preciso agir como filho pródigo. Em primeiro lugar, eu preciso ter consciência que aquilo é um pecado, conhecimento que aquilo é um pecado. Não ir à missa no domingo ou no sábado à noite é um pecado de matéria grave. Eu não me dá nem o direito de comungar no próximo à missa. Eu preciso ter, claro, se eu faltei a esta missa, não foi por um motivo de doença, não foi por um motivo de viagem, foi por um motivo de preguiça, porque eu priorizei outras coisas no meu domingo. Talvez meu time ia jogar bem na hora da missa, eu dei prioridade para o meu time, não dei prioridade para Jesus. Então, eu já estou ali em pecado, porque a palavra de Deus diz, coloca Deus em primeiro lugar. Então, se Deus já está ocupando o segundo e o terceiro, já é um pecado. Entender todo o pecado que eu cometo contra os 10 mandamentos é um pecado de matéria grave. Então, honrar pai e mãe. Se eu não estou honrando o pai e a mãe, é um pecado gravíssimo. E a palavra de Eclesiástico, no capítulo
se eu não me engano, 3, vou até pegar aqui para não falar um capítulo errado para vocês, diz que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. É o capítulo 3 mesmo, é linda essa palavra. Se você quer entender, né, como honrar um pai e uma mãe, é só ler este capítulo 3 de Eclesiástico. E eu gosto muito do final da palavra que diz assim para nós, né? A palavra de Deus é: como é infame aquele que abandona seu pai, como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Gente, se a gente irrita a nossa mãe, já é uma maldição na nossa vida. E às vezes a gente não para pensar que pequenos pecados é pecado. O pecado, ele é pecado independente se é o pecado da mentira, se é o pecado de roubo. Se eu roubei uma caneta ou eu roubei um carro, é pecado de roubo e pronto, final. É o pecado de matéria grave igual. Então, eu tenho que ter conhecimento onde eu estou abrindo brechas para Satanás entrar e reinar. Se o demônio aqui, ele chega diante do Deus de milagre para tentá-lo, e tentou Jesus 3 vezes, e aqui está a raiz de todo o pecado da humanidade: o ter, o poder e o prazer. São os 3 pecados que o demônio hoje trabalha de uma forma com estratégia, para fazer a gente cair no pecado do ter, do poder e do prazer. Veja, o demônio aqui, ele ataca Jesus, ele tenta Jesus, e Jesus, como que ele faz para vencer o demônio? A primeira coisa, nós não podemos perder tempo com o demônio. Às vezes eu vejo gente tão despreparada rezando num retiro, numa capela, fica lá tentando conversar com o demônio, né? Não podemos perder tempo com quem é mentiroso, com quem é falso, com quem é enganador. A Bíblia diz que o demônio veio para matar, destruir e roubar. Então, o demônio está na espreita o tempo todo. Se tem um livro que eu quero que vocês leiam, é um livro muito simples de ser lido, mas um livro muito forte, que é Convivendo com o Mal, de Anselmo Green. É um livro que faz a gente enxergar por onde o demônio age na nossa vida. E ele é claro que ele nunca vai mostrar que ele é o demônio. Então ele vai vir totalmente disfarçado de cordeiro. É um lobo que está disfarçado de cordeiro. Jamais vocês vão ver o demônio com cara do demônio, né? Então a gente precisa entender. Tem um filme que eu indico, é um filme muito pesado, não é todos que têm, às vezes, força para ver esse tipo de filme, mas eu indico esse filme, Livrai-nos do Mal. É um filme que, para mim, é um filme verídico, e é um filme que, para mim, ele é pesado, ele é forte, porque ele vai mostrar a força do demônio na vida de um sacerdote e depois na vida de um policial. Mas a beleza do filme, que eu quero que vocês entendam o que o filme vai trazer de entendimento para vocês, é a força da confissão. A confissão neste filme é a parte que mais me toca, porque a partir do momento que aquele policial faz uma confissão e aquele padre também confessa o seu pecado, o demônio perde a autoridade total na vida de uma pessoa que tem, então, contrição, arrependimento e que realmente busca o sacerdote com uma atitude de conversão. Eu quero mudar de vida. Até aqui, eu cometi um pecado. Esse pecado era um prazer na minha alma, na minha vida. Mas agora, eu tenho consciência que esse pecado está me roubando até a minha saúde física, porque o pecado é isso. O pecado, ele entra na nossa vida para nos deixar, em primeiro lugar, diz o catecismo, feio,
desfigurado. O pecado, quando ele entra, por exemplo, nós lidamos com os meninos que usam droga. O pecado chega de uma forma assim, enganadora. Você pode usar a droga da maconha, não vai fazer mal nenhum, mas você vai ficar bem animado, forte, alegre. A princípio, te dá um prazer de imediato de sentir tudo isso. Só que quando acabou o efeito da droga, você quer mais droga. Quando acaba o efeito daquela droga, você quer mais droga. Chega uma hora que a maconha já não é mais suficiente, aí você já quer outra coisa. Então, a maconha é apenas uma isca, é apenas uma abertura para você experimentando coisas mais fortes. E aquilo vai também, o demônio não fala para você que aquela droga vai roubar a tua memória, vai te deixar esquizofrênico, transtorno bipolar, vai te deixar você insensível à dor, que você tem, de repente, a coragem de matar o teu pai por causa do dinheiro, por causa da droga, e não vai sentir dor nenhuma. Então, o demônio não fala nada disso. Então, a gente precisa entender que o pecado tem as consequências. Todo pecado vai chegar à conta, ou uma hora ou outra, ou aqui, ou depois da nossa morte, nós vamos ter a conta do nosso pecado. Não tem como fugir do juízo de Deus. Eu li uma frase de um santo que diz assim: a misericórdia de Deus é enquanto estamos vivos. Depois da morte é o juízo. Depois da morte, Deus vai usar da sua autoridade como juiz. Então, meus amados, o tempo de conversão é hoje e agora. Então nós precisamos ter consciência onde eu abri brechas para o demônio reinar, aonde eu professei algo que não era o senhorio de Jesus, aonde eu busquei coisas na internet, ou até mesmo em livros, que não professava Jesus como Senhor. Então eu preciso primeiro ter conhecimento, o que agrada a Deus, o que é pecado e o que não é pecado. Como que eu sei? Lendo o Catecismo da Igreja Católica, os documentos da Igreja, os livros do Santo e a própria Palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 5, já diz uma sequência de pecados. E o mais belo dessa palavra que diz que estes pecados nos privam de ver o rosto de Deus. E você vai ver lá que o pecado do julgamento, o pecado do ciúme, o pecado da inveja, e às vezes a gente acha que esses pecados não são graves. Então, a gente tem que arrancar da nossa vida uma erva daninha que foi crescendo dentro de nós, e muitas vezes, para muitos, pecado não é pecado. E quem que nos dá consciência de que pecado é pecado? É Deus. Veja só, eu apenas uma adolescente, vocês sabem que em escola a gente tem muito coisas às vezes de escola mesmo, né? A gente, então um dia chegou uma mulher na cidade, eu morava numa cidade pequena, e as meninas chegaram para mim e disseram: olha, tem uma mulher na cidade que faz leitura de mão para a gente descobrir o nosso futuro, se a gente vai casar, se a gente vai ficar solteira. Então, nós estamos marcando de ir lá nessa mulher. E eu vou também, falei para ela, eu vou também, quero saber o meu futuro, quero fazer leitura de mão, quero descobrir para que eu vim a este mundo. Até porque eu era uma adolescente, eu não tinha consciência nenhuma do que era errado e do que não era errado. Mas desde criança eu fui muito cuidada pelo Espírito Santo. Eu digo assim, Deus já tinha um plano para a minha vida. Então eu já tinha uma vida de oração. Eu já era criança e rezava. Eu já era criança e já escutava Deus. Eu fui para minha casa e eu disse assim: eu vou escutar Deus para ver se isso é de Deus ou não. E eu então abri a palavra. Eu sempre escuto Deus assim, abri a palavra. Eu tinha já uma palavra e abria aquela palavra. E quando eu abri, a palavra caiu em Deuteronômio capítulo 18.
E Deus fala claramente em Deuteronômio capítulo 18 que Ele não permite esse tipo de coisa. Pronto. Foi Deus que falou comigo. Quando Deus fala, Ele convence. Aquelas meninas chegaram na minha casa, vamos. Eu disse, eu não vou mais. Determinado, eu falei, eu não vou mais. Aí elas, mas por quê? Porque Deus falou para mim que isso não provém dele. Ninguém entendeu nada. Como que Deus falou? Mas Deus falou, Deus me convenceu. Não precisei de outra pessoa para me instruir. A Bíblia é a minha instrução maior. Se a palavra de Deus está dizendo que não pode, por que eu irei desobedecer a palavra de Deus? Se a palavra de Deus não falha, até porque aqui Jesus vence Satanás pelo poder da palavra de Deus. Então, a gente não tem que perder tempo com o inimigo. A gente tem que destruir pela força da palavra. Se a palavra, o próprio Cristo, que é a palavra, usou da própria palavra para destruir o demônio, nos deu uma chave grandiosa de libertação. Então aqui tem uma chave forte de libertação para nós. Usar do poder da palavra. Por isso que o demônio tem ódio disso aqui, ó. Ele odeia, porque aqui é a palavra. A palavra de Deus está inteirinha aqui. O que eu levo aqui? O Evangelho. Oração que Jesus ensinou, Pai Nosso. Oração que o próprio anjo Gabriel disse em Lucas capítulo 1, Ave Maria. O demônio odeia esta arma. Diz o livro que todo mundo deveria ler, o Segredo do Rosário, de São Luís Maria Monforte, para entender o quanto que o demônio odeia esta arma. É só ler esse livro. É só ler o livro Eficácia do Santo Rosário, de São Luís Maria Monforte. É só ler o livro, o Tratado e Devoção da Imaculada Virgem Maria, que o demônio escondeu por 120 anos. E Deus revelou isso para São Luís Maria Monforte. Está lá no livro, que esse livro o demônio iria esconder. Pode ver que muita gente compra esse livro, o Tratado, e não consegue ler, porque o demônio continua escondendo também a riqueza imensurável que é aquele livro. Aquele livro eu leio chorando, de tão profundo e belo que é o Tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Então, o demônio não quer que a gente se consagre à Virgem Maria, não quer que a gente faça essa formação. E hoje é muito fácil, tem formação através do Padre Francisco, lá de Cuiabá, tem formação através do Padre Paulo Ricardo, e quantas formação maravilhosa está lá na internet. Graças a Deus que nos Estados Unidos hoje tem grupos e grupos de formação para se consagrar à verdadeira devoção à Virgem Maria. Eu me consagrei às 3 horas da manhã numa missa no dia 25 de março, há muitos anos atrás. E digo para vocês, que experiência maravilhosa ser toda de Nossa Senhora. Os consagrados à Virgem Maria, parece que tem uma predileção no coração dela, como ela nos defende de grandes ciladas. Quantos livramentos acontecem na vida de um consagrado a Nossa Senhora? Então, eu tive um sonho uma vez, que Nossa Senhora pediu para mim, minha filha, pede para o teu fundador fazer uma consagração a Nossa Senhora, uma consagração minha, para você. E eu pedi para o meu fundador, achei uma oração antiga de consagração. Eu falei, eu tive um sonho e o senhor precisa me consagrar a Nossa Senhora. E ele me consagrou, fez uma consagração lindíssima. A igreja nos dá esse presente. No dia que você vai batizar o teu filho, já acha uma madrinha também de consagração a Nossa Senhora. Faz no mesmo dia a consagração à Virgem Maria, para que essa criança já cresça como um filho de Nossa Senhora. E isso é maravilhoso. Então eu preciso entender o poder da palavra. Em primeiro lugar, o demônio eu não discuto. Se chega uma pessoa cheia de si, querendo discutir religião com você, não caia nesse lado do inimigo, porque você vai se complicar.
Porque o inimigo sabe de coisas tuas que você não sabe e vai te atacar. Com o demônio a gente fala com a palavra de Deus. A palavra de Deus me diz isso. E pronto, final. Se vocês querem aprender a fazer uma oração forte, do jeito correto, para não se contaminar, tem que ler o livro O Leão que Ruge, do Frei Elias Vela. Todo mundo deveria ler para aprender a rezar da forma correta. Porque muitas vezes a gente também adquire muita opressão, contaminação por rezar de uma forma errada. Então a gente precisa aprender com a igreja o jeito certo de lutar e batalhar contra as forças do inferno. Então eu preciso, em primeiro lugar, entender, sem confissão, meus filhos, você não vai mandar nenhum demônio embora. Porque se ele mora com você, se ele dorme com você, se ele acorda com você, ele não tem como ir embora, ele já se alojou, ele gosta de ficar nesse ambiente. Então, é confissão. Ah, mas eu não me confesso com homens. Mas esse homem foi o único que estudou e ganhou da igreja uma bênção para absorver o nosso pecado. Então ele não é um homem como nós. Ele é diferenciado. Então nós precisamos entender que eu preciso ter consciência, contrição e confissão para poder lutar contra as forças do mal. Agora eu vou ter que ler para vocês, e é uma sequência para você poder entender os tipos de influência diabólica. São vários. E às vezes a gente faz uma confusão tremenda com isso. A gente não sabe, está vivendo às vezes um caminho difícil e a gente não sabe de onde vem essa força do mal. Eu quero que vocês entendam, cuide muito. Cuide muito de quem vocês dão o nome para rezar. Nem todo mundo é enviado pelo Espírito Santo. Cuidado, o teu nome, dá um objeto, dá coisa tua para a pessoa fazer oração, dá uma roupa, que muitas vezes o mundo das trevas utiliza disso para destruir toda a tua força, todo o teu dinheiro. E você não sabe o quanto que o mal também tem uma força de fazer. Vocês viram aqui, o demônio tentando Jesus. E a palavra diz, ele tentou durante 40 dias. E depois que Jesus venceu, ele ainda foi embora até outra ocasião. E quem já viu o filme de Mel Gibson, A Morte e Crucificação de Jesus, viu que o demônio tenta o tempo todo Jesus na cruz. Então, o demônio não dá folga, gente. Não pensem vocês que a gente vai ficar livre. Por quê? Porque o demônio, ele quer ganhar a nossa alma para o inferno, para ele. Ele é orgulhoso. Então ele quer vencer na nossa vida de todos os jeitos. E a gente precisa então, uma pessoa que confessa, ela precisa se fortalecer com a missa. De preferência, missa diária. Se você quer viver uma vida mais de céu nessa terra do que de sofrimento, tem que comungar Jesus todos os dias. Mas irmã, aqui não tem missa todos os dias. Comungue os dias que tem. Pelo menos assim você está mais fortalecido. A palavra de Deus, de Efésios capítulo 4, capítulo 6, diz que nós precisamos fortalecer pelo soberano poder de Deus, revestir da armadura de Deus para resistir às forças do mal que estão nos ares. Então, de que forma o inimigo não tem poder e acesso da minha vida? Ele não tem poder quando eu estou em estado de graça, quando eu busco Jesus, quando eu me esforço para viver uma vida de coerência, de santidade, de verdade. Eu estudo a palavra de Deus, eu rezo o Santo Rosário. O demônio odeia quem reza o rosário, quem carrega o terço no pescoço. Esta era a forma
dos padres na antiguidade fazer libertação da vida de uma pessoa que estava possessa, endemoniada. Colocava o terço no pescoço, o demônio odeia terço. Então, a gente precisa entender, o terço precisa ser abençoado para se tornar um sacramental. Aprendam a abençoar tudo que vocês têm. A bênção que o padre dá é gratuita. Na hora de abençoar os objetos, abençoa a tua carteira de trabalho, abençoa o teu terço, abençoa o teu escapulário, abençoa a tua roupa. E você não sabe a fonte que veio aquilo. E muitas vezes veio de uma fonte de total opressão. Então, às vezes você põe aquela roupa e fica o dia inteiro angustiado, triste. O que acontece? Cada vez que você coloca aquela mesma roupa, você fica assim, começa a observar. Então, muita coisa que a gente carrega dentro de casa precisa ser retirada. São coisas que veio já contaminada, opressiva. Você põe aquilo dentro de casa, a casa muda os ares. Parece que não, mas isso é uma verdade. A gente que faz a bênção nas casas, que vai visitar as famílias, a gente vê, olha só, eu posso contar o testemunho de um padre que quase desistiu de ser padre. E era um padre que tinha amor pela igreja, amor pelo povo. E do dia para a noite, ele quase entrou numa depressão e não queria mais estar como padre. Foi quando o meu livro de 40 dias, é um livro de profunda libertação, aquele livro, de 40 dias de cura e libertação, que é a palavra de Deus que vai te libertar. É os 40 dias de Êxodo, que você vai fazer os 40 capítulos, acompanhado de salmo, acompanhado da palavra de Deus, e acompanhado de 40 Pai Nosso por dia. Por isso que é um livro muito forte, um livro que liberta as pessoas de muita coisa ruim. Este livro chegou para o padre e ele começou a fazer. E olha, sempre no 20º dia é o dia mais alto para a gente receber um sinal deste livro. É um dos livros que, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Quantas vendas deste livro, porque é um livro que todo ano a gente faz experiência, todo mês, todo instante. Não tem um mês, qualquer época você pode rezar esses 40 dias. E veja, esse padre começou a fazer, e no 20º dia, ele chegou no banheiro da casa dele, e o que tinha dentro da patente? A estola dele, toda com trabalho satânico feito dentro do vaso sanitário. A hora que ele viu aquilo, ele estremeceu. Ele pegou, destruiu aquilo. E aí ele fez uma oração forte de renúncia. E graças a Deus ele foi libertado para a glória de Deus. Agora veja, tem muita gente que não acredita, mas eu digo para vocês, quantos casamentos se acabaram por causa disso? Do dia para a noite teu marido muda e quer terminar, quer viver uma vida diferente. Ou até mesmo uma mulher que às vezes abandona os filhos, abandona a casa e quer viver uma vida diferente. Porque o demônio sabe como trabalhar e destruir um lar. E muitas vezes, eu digo para vocês, é trabalho mesmo feito, coisa errada, feita no teu nome, para te destruir. Então, eu quero que vocês tenham consciência que o mal existe. E está aqui, na palavra de Deus. E o que o demônio quer é que você não acredita que ele existe, para ele continuar fazendo o que ele faz. Veja, é muito importante a gente entender, então, essa parte, e eu vou ter que ler para vocês, porque não são palavras minhas, é de alguém que entende melhor do que eu não correr o risco de dar para vocês aquilo que não é uma verdade de fé da igreja. Então, eu vou dizer para vocês os tipos de influência diabólica. A influência diabólica aparece de 6 formas em relação aos seres humanos, e de uma forma em relação aos animais e outros objetos materiais. As 6 formas são tentação,
vexação, opressão, obsessão, possessão e subjugação. A forma relacionada aos animais e outros objetos é conhecida como infestação. Então a gente precisa entender cada coisa para a gente saber que o mal age por essas 6 vias. Então eu tenho que estar atento. Eu preciso de agora para frente, meus amados, estar mais atento do que nunca. O inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta para ele resolveu fazer guerra contra a descendência da mulher. Está lá em Apocalipse capítulo 12. Quem é a descendência da mulher? Somos nós, filhos de Nossa Senhora. Por isso o demônio odeia a Virgem Maria, odeia quem reza o rosário todo dia, odeia, ele não suporta ver uma pessoa com o terço na mão falando com Nossa Senhora. Diz um santo que cada Ave Maria que a gente reza, a gente diz para a mãe: eu te amo. E aí o demônio não suporta ver a gente elogiando Nossa Senhora. Por isso que quem reza as 90 Salve Rainha, ele tem ódio. Porque a Salve Rainha é uma sequência de elogios à Santa Mãe de Deus. Ele não suporta ouvir a Salve Rainha. Então, por isso que ele coloca muitos empecilhos para a gente não rezar. Eu vejo que este levantar de madrugada para rezar o Santo Rosário, com o Frei Gilson, com a irmã Kelly Patrícia, a comunidade dela, para mim, é um caminho de grande libertação para a nossa terra, para a nossa pátria. E se muitas coisas ruins ainda não aconteceram no Brasil e não vão acontecer, em nome de Jesus Cristo, é porque existe essa força de rosário rezando na madrugada. Agora o Frei Gilson está lá na Menção Nova, todos esses dias, rezando, e é uma multidão de pessoas rezando via o canal do YouTube, via TV, e eu digo para vocês, temos que levantar um exército maior do que este. Temos que fazer com que passe de 1 milhão de pessoas rezando nesse próximo rosário agora de São Miguel, que vai começar daqui uns dias. Nós temos que rezar para que essas 2 comunidades passem muito mais. É porque cada pessoa que nós divulgamos nos nossos grupos de WhatsApp, cada pessoa que está rezando o Santo Rosário, é mais uma força de libertação para a nossa terra, nosso país, nosso povo brasileiro. Então nós temos que nos unir em oração do Rosário. Nossa Senhora já disse, lá em Simbres, numa revelação há muitos anos, que é outro livro que nós precisamos ler, o Diário do Silêncio, para entender essa revelação de Simbres, esta revelação que fala, se nós brasileiros não rezássemos o Santo Rosário, não fizéssemos penitência pelo Brasil, não fizéssemos sacrifício e jejum, o comunismo entraria no Brasil. E vocês não sabem o que é viver numa terra comunista. Talvez nem eu sei. É terrível. Por isso, meus amados, existe um único meio de livrar tudo isso: rosário. Se cada um está rezando o rosário, eu digo que, para a glória de Deus, eu vou pregar esse ano, eu vou pregar em Curitiba para os homens que rezam o rosário, o terço, porque hoje, para a glória de Deus, eu formei vários grupos de homens rezando o rosário. Eu tenho um grupo lá em Rondônia, a gente tem muitos homens rezando o rosário às 5 horas da manhã, uma vez por semana. E Deus me pedia, existem muitos homens que rezam o terço, mas Deus falava, agora é hora de rezar o rosário. E os homens, quando rezam o rosário, é como se entrasse uma força imensa do céu na terra, que invadisse os corações das pessoas. Então já existe esse grupo também dos homens rezando o rosário nos Estados Unidos, que eu tive a graça de iniciar. Existe um outro grupo que eu iniciei lá na Itália, de homens também. E existem grupos de homens em Curitiba, que
eu também iniciei às 5 da manhã, toda quinta-feira, eles estão na igreja rezando. Existe grupo de homens em Ponta Grossa, em vários lugares que eu passei, e quando esses grupos de homens começaram a rezar, muitos milagres também começou a acontecer na cidade, na paróquia, porque os homens, quando se unem para rezar, é tão lindo, gente, de vocês verem. Eu, graças a Deus, eu participo de alguns, e vou ter a graça de pregar para eles esse ano, em outubro. Vai ser muitos homens reunidos em Curitiba para este momento com a Virgem Maria. E o caminho é esse. Não pense, não se iluda. O Rosário está preparando um exército de homens e mulheres que realmente vai desbravar o caminho da eternidade. Não precisamos ter medo de ser profeta do Rosário, de distribuir a medalha milagrosa, de falar a Virgem Maria, de entrar nos lugares, colocar a medalha milagrosa, deixar a marca de Nossa Senhora naquele lugar, naquela terra, ensinar as pessoas a amar Nossa Senhora de todo o coração, porque um filho que tem a Virgem Maria à frente, o demônio não passa nem perto. Ele odeia os filhos de Nossa Senhora porque ele não tem acesso nenhum. Uma casa que reza um terço pelo menos uma vez por mês, no primeiro sábado, que reza o ofício da Imaculada Virgem Maria, o demônio tem ódio porque ele não vence nesta casa. Ele não vence. E esta casa, pode olhar, é uma casa de prosperidade material e espiritual. Uma empresa que os donos rezam pelo menos um terço por mês naquela empresa. A empresa cresce, ela atrai funcionários bons. Isso tudo graças à Santa Mãe de Deus, que você leva para dentro da tua casa, do teu casamento, da tua empresa, da tua faculdade. Você que estuda, quantas mentes são iluminadas para fazer boas provas pela força do Santo Rosário, pela força das Ave Maria. Então vamos lá, para a gente, o tempo aqui voa, né? Então a gente pode perder tempo. E eu falo muito, então as duas coisas ajudam bastante. Então, influências diabólicas. Vamos falar primeiro sobre a tentação. Quantos que são as influências diabólicas? Quantos tipos? 6. Vocês são capazes de repetir para mim as 6? Quem anotou foi, né? Tentação, vexação, opressão, obsessão, possessão e subjugação. A forma relacional dos animais e dos objetos é conhecida como infestação. Muito bem. A forma típica, então vamos falar da tentação, que é o que Jesus está vivendo aqui nesta palavra. A tentação, a forma típica, constante e recorrente, de influência diabólica, a qual todo homem estará sempre sujeito, envolve as várias formas de tentação, pelos quais os demônios buscam corroer nossa fé, esperança e caridade, além de roubar o nosso estado de graça. Essas tentações são tipicamente sutis, mas sempre são astutas e coordenadas na mente do demônio, claramente conforme o objetivo acima mencionado. Essa sutileza está refletida na maneira como o padre Fortea descreve a tentação. Ele diz: os demônios nos tentam infundindo pensamentos em nossas mentes. Isso aqui é muito importante entender. O demônio nos tenta infundindo pensamentos em nossa mente. Em outras palavras, um demônio introduz em nossa razão, memória e imaginação objetos intelectuais próprios de nossa compreensão, que não pode ser distinguido de nossos próprios pensamentos. Uma das chaves aqui é que a tentação não pode ser distinguida
daquilo que percebemos ser o nosso próprio pensamento sobre uma ideia. Se não podemos fazer essa distinção, é muito mais provável que sigamos a tentação. O discernimento cuidadoso de nossos pensamentos muitas vezes pode desmascarar o trabalho do diabo. A tentação inicial com Eva é um exemplo dessa forma de influência. Quando Eva ouviu a serpente, permitiu que o diabo interagisse com a sua mente e sua imaginação. As ideias que ele lhe propôs agitaram suas emoções e, cheias de um toque enganoso sobre as palavras que o próprio Deus lhe transmitira, pareceram-lhe algo agradável e digno do seu consentimento. Tais palavras também agitaram seu orgulho o egocentrismo, a raiz de toda a queda, incluindo o do próprio Satanás. São Francisco de Sales narra um ataque violento à imaginação de Santa Catarina de Sena, que demonstra o que Deus permite e o que Satanás é capaz de fazer. Ele declara: o espírito maligno foi autorizado por Deus a atacar a castidade desta Santa Virgem com a maior fúria do que fosse capaz, desde que não a tocasse. Ele então lançou um modo tipo de sugestões indecentes a seu coração, e para prová-la, mais ainda junto com seus cúmplices, na forma de homens e mulheres, entregava-se toda sorte de libidinagem e luxúria diante dos seus olhos, acrescidas de palavras imundas e descomposturas torpes. E apesar de serem estas coisas externas, através dos sentidos, penetrava profundamente no coração da Virgem, a qual, como ela própria confessaria, delas se cumulou, restando-lhe apenas a fina e pura vontade superior, liberta desta tempestade de vilania e deleites carnais. Se esta astúcia foi aplicada da mente, da forma no ataque a Eva, não é surpreendente que ela tenha caído. Portanto, aqui a gente vê, o demônio tem atacado muito a mente das pessoas. Por isso, eu quero que vocês aprendam a consagrar a mente de vocês à Virgem Maria São José. O demônio ataca a mente da pessoa de uma forma, com pensamentos, por exemplo, suicida. Quantas são as pessoas que hoje entram na internet e têm uma forma até mesmo enganadora de prazer, ensinando as pessoas a tirarem a própria vida? E o demônio trabalha na mente delas. Veja, eu estou atendendo 2 moças em Curitiba, formadas, lindas. As 2 começaram a ter pensamento suicida. De madrugada, os pais não dormem mais. Elas acordam, vão até a cozinha, porque o demônio fica na cabeça delas. Vai até a cozinha, pega a faca e se mata. E elas, por várias vezes, a mãe chegou, elas tentando cortar o pulso, tentando se matar. 2 meninas lindas, formadas na faculdade. O que leva as pessoas a se matarem é isso, é uma tormenta. Fica na cabeça da pessoa o pensamento o tempo todo. Ou então, a pessoa vê muito filme pornográfico. Isso acontece muito com criança. Já é comprovado que as crianças que vêem muito filme pornográfico, quando chegam aos 17, 18 anos, ou elas têm um desequilíbrio emocional muito grande, psicológico, ou elas desenvolvem um tumor maligno de câncer. É comprovado cientificamente isso. E eu digo para vocês, quantas crianças que hoje, elas vão navegar na internet, os pais nem sabem o que elas veem. E isso vai
criando nelas uma opressão. Filminhos, quantos filminhos as crianças vão vendo e a mãe vai deixando ali, sem observar que são filminhos que vão gerando na vida da criança medo, pânico. Eu atendo muitas crianças com ansiedade nível alto, estão em pânico, estão com medo, mas daí eu vou descobrir o que elas veem, e eu descubro que a raiz de tudo isso é o que elas estão vendo. Quando a gente vê muito um filme pornográfico, aquilo fica na nossa mente. A mesma coisa quando a gente escuta muito uma música do mundo. Se você escuta muito essa música, ela fica dentro de você. E por mais que você queira tirar ela de dentro de você, você não consegue. É com muita oração e muita renúncia. O pensamento negativo. Uma pessoa que nunca tem uma mente positiva, ela já acorda pensando, tudo hoje vai dar errado. Se ela vê chuva, então é hoje um dia muito ruim. Então a palavra, o pensamentos negativos, tem autoridade e poder de fazer o mal na nossa própria vida. Se uma pessoa já fica ali pensando, meu marido vai me trair, eu estou feia, eu estou gorda, eu estou isso, estou aquilo, acaba traindo. O pensamento negativo é uma terra fértil para o demônio trabalhar. Então, a gente vai ter que renunciar a esse pensamento negativo daqui a pouco na oração. Não tem como, não tem outra via, é renúncia mesmo. Então, a influência diabólica extraordinária. Os próximos 5 exemplos são chamados de influência diabólica extraordinária. Estes são raros, estão acima e além de tentações normais, que são experimentadas diariamente por toda pessoa humana. Não ocorre com a mesma frequência que as tentações, embora os exorcistas vejam que estão se tornando mais comuns hoje. Então vamos ver o próximo passo: vexação. Muita gente escuta isso, mas não sabe o que significa isso. E a gente precisa entender o significado de cada coisa. Então a palavra diz o seguinte: o termo moderno para se referir a esta categoria de influência diabólica é vexação. Dá-se quando Deus dá permissão aos demônios para agredir fisicamente uma pessoa. Quem viveu muito isso? Muitos santos. Padre Pio foi um dos que mais apanhou do demônio. Basta você ver o filme de Padre Pio. Vamos lá. Normalmente, os prováveis alvos desta forma de ataque são os santos. Embora não exclusivamente, às vezes pode se manifestar em casos de infestação grave de uma casa, por exemplo. Esta manifestação é muito rara, e a razão pelo qual Deus permite que ocorre é promover uma maior santificação da pessoa e a humilhação do demônio. Embora seja tipicamente uma experiência pelo qual somente os santos passam, hoje, com o aumento dos pecados graves, da superstição, de pessoas vivendo em estado de pecado, ela está se tornando mais comum. Esta categoria inclui lesões causadas por eventos inexplicáveis, como arranhões ou cortes no corpo, sem qualquer explicação, além de puxões de cabelo e pessoas sendo empurradas escada abaixo. Isso aqui eu posso ser testemunha. Eu estava em Medjugorje, o Padre Marcelo Rossi também foi empurrado pelo mal. Eu estava em Medjugorje, eu fui empurrada pelo demônio, caí uma escadaria de quase 20 degraus. Não vou contar o resto do testemunho, porque é muito longo e eu não consigo terminar isso aqui. Mas eu experimentei isso na minha vida. Eu sei o que é ser empurrado pelo demônio. Então, por isso que depois disso, todos os meus calçados eu peço para o Padre abençoar. Todos. Porque a gente não pensa que o demônio pode empurrar a gente pode tomar queda, a gente pode cair, ficar machucado por dias. E sem contar, que você às vezes corre o risco até ter uma infecção.
Agora mesmo a irmã Marisele, pregando em Campo Mourão, em Umuarama, ela estava cantando para Jesus na hora da adoração. Ficou de pé, mais um degrauzinho desse tamanhozinho. Ela caiu, ela sentiu que o demônio empurrou ela. Ela caiu, não tinha como ela cair. E ela está com a perna toda lá inchada, roxo, teve que passar por uma cirurgia. Rompeu o tendão do pé, do joelho, um verdadeiro transtorno. Vai ter que ficar muitos dias em casa, teve que desmarcar uma agenda cheia. Então, gente, só para vocês entenderem, é muito exemplo que eu podia dar, mas o tempo não me permite. Mas vocês precisam entender que o mal existe. Ele está aí o tempo todo para fazer o mal, que ele veio para fazer isso. Só isso. Então, na vida dos santos podemos ler sobre os ataques físicos, como os punhos. São Padre Pio, o incêndio de móveis de São João Maria Vianney. Santa Teresa d'Ávila sofreu agressões semelhantes de demônios. Após uma ocorrência, depois de se dissipar com água benta, algumas das suas irmãs entraram em seu quarto e sentiram um odor desagradável como de enxofre. Como o padre Jeffrey Grobe observou a opressão ao atacar os sentidos, também pode levar a uma situação em que tudo o que uma pessoa cheira ou prova é podre. E muita gente tem força de contaminação forte, ela não consegue sentir outro cheiro a não ser cheiro de charuto, enxofre, umas coisas assim bem absurdas. Segundo o padre Gabriele Amorfi, além disso, a vexação também pode assumir a forma de pesadelos, em que a pessoa sonha em agir de maneira maligna. Essa forma de vexação é semelhante à obsessão diabólica. Adam Bray lista pesadelos demoníacos como possível sinal secundário de um caso de infestação doméstica por um espírito maligno. Como ele afirma, esses nem sempre são um indicador, pois os pesadelos são comuns para as pessoas e geralmente são indicativos de processamento de estresse. Os pesadelos diabólicos são, conforme sua descrição, persistentes, repetitivos, incomuns para a pessoa. Para ser considerado um caso de infestação, sinais mais dramáticos também devem estar presentes. Agora, essa questão de dormir é muito séria. Por isso que eu indico para vocês rezarem sempre as completas antes de dormir. Baixa o aplicativo da Liturgia das Horas no teu celular. É a última oração da noite. Você reza em 10 minutos. Essa é a oração que te prepara para dormir bem. Santa Teresa d'Ávila também ensinava suas irmãs a jogar água benta na cama antes de dormir em forma de cruz. É outro caminho. E também entrar no teu carro, jogar água benta, abençoar o teu carro. É uma forma simples de evitar o mal. Eu tenho muitos testemunhos com o meu carro e poderia contar para você também quantos testemunhos eu tenho com o meu carro. Então eu aprendi, eu entro no carro, eu passo óleo santo, abençoado, nos 4 pneus, na frente e atrás, por ordem e obediência ao meu fundador, porque era muito ataque no meu carro. O vidro do meu carro estourava do nada, na estrada. Era coisas absurdas que acontecia. Eu vi às vezes cair uma pedra no para-brisa do carro e despedaçar do nada. Então, depois de tantas provações, o meu fundador disse: o demônio está te atacando, porque ele não quer que você chegue nos lugares. E quando ele não consegue atacar você, porque você está em estado de graça, ele ataca teu carro. Ele ataca uma outra pessoa que está passando por você do nada. Aquela pessoa te xinga, aquela pessoa buzina para você, para roubar a tua paz. Ou então, as coisas na tua casa começam a queimar, geladeira, ferro, do nada. E isso é opressão, isso é contaminação. E a gente vence como? Com água benta. Aprender a descontaminar a tua casa, o ambiente do teu trabalho, jogando água benta e rezando o Santo Anjo, rezando o 3 Creio. É uma forma simples, rezando a oração de Nossa Senhora do Desterro,
Nossa Senhora Desatadora dos Nós, orações fortes que a gente deve rezar no campo de abençoar a casa. Irmã, eu posso abençoar minha casa? Pode, a água está benta. Você vai jogar, vai rezar uma oração e você vai fazer a descontaminação. Santa Teresa d'Ávila vencia sempre o demônio com água benta. Água benta, o demônio tem pavor e ódio de água benta. E tem muita gente que não acredita na força da água benta, mas até o cientista no Japão, fazendo uma análise, descobriu que as moléculas da água benta é diferente da água normal. Se a ciência prova que tem diferença, e claro, o inimigo não quer que a gente acredite, porque ele odeia a água benta, ele não suporta a água benta. Então, por isso que eu bebo água benta o dia inteiro. Todas as águas que eu bebo é benta. Eu coloco minha medalha milagrosa dentro da água e vou bebendo essa água o dia todo. E tudo isso faz uma diferença na nossa vida. Bem, vamos para o próximo passo. Opressão. Opressão diabólica envolve aquilo que afeta a vida de uma pessoa externamente. E pode incluir todos os aspectos de sua vida, a partir de suas experiências. Os exorcistas testemunharam estas manifestações extraordinárias em primeira mão. O padre Ripperger diz que a opressão diabólica pode aparecer na forma de dificuldades financeiras inexplicáveis, como a incapacidade de conseguir emprego, apesar de ser altamente qualificado, e candidatar-se em várias vagas, ou demissão repentina. A opressão pode se manifestar e fazer com que os bens de uma pessoa sofram um colapso crônico, apesar dos esforços razoáveis para mantê-los em boa ordem. O padre Amorfi ressalta que ela pode causar divisões nos casamentos, destruir amizades e deixar a vítima isolada. É claro que esse é o objetivo do diabo, que, como o padre Grobe menciona, vive para instilar medo e isolamento na alma humana. A vida cotidiana, como a profissional, também pode ser afetada pela opressão. O padre Ripperger contou que ajudara um médico, o qual muitos pacientes se recusavam a pagar e simplesmente não comparecia às suas consultas. Ele escreveu para o médico uma oração para tratar do assunto, e o problema foi resolvido dentro de uma semana. Depois de estudar os ensinamentos do padre Ripperger e discernir respostas prudentes à situação peculiares semelhante, vi um amigo em uma situação parecida desse médico. Durante anos, esse amigo teve a experiência de ter clientes com as situações mais peculiares e atipicamente complicadas. Outros profissionais com quem trabalhava concordavam que algo estava estranho e que uma nuvem negra parecia segui-los. A experiência era a mesma em vários escritórios onde havia trabalhado. Escrevi uma oração que abordava um problema específico que parecia estar na raiz de tudo isso, usando a sabedoria geral da luta espiritual que o padre ensina, e dei a esse amigo. Assim como o padre descreve, a oração funcionou como se bloqueasse alguma coisa. Nos dias em que esse amigo se esquece de fazer a oração, a experiência no escritório é tão bizarra quanto costumava ser. A opressão também pode afetar os relacionamentos de várias maneiras. Uma mulher a quem o padre Ripperger ajudava sofria sobre a maldição de várias seitas, da qual ele a ajudou a se libertar. Até aquele momento, a mulher estava afastada de suas 5 filhas por muitos anos, que a abandonaram sem nenhum bom motivo. Uma semana após a quebra da maldição desta seita, todos os 5 filhos ligaram para ela, desejando
reencontrar e restaurar seu relacionamento com a mãe. Portanto, a opressão pode aparecer como uma doença sem explicação natural. Estes males são frequentemente vistos como diabólicos e se não respondem adequadamente ao tratamento e foram resolvidos por meio de oração de um exorcista. Em caso do padre Repigério, estava ajudando um homem com câncer de pâncreas no estágio 4. Depois de fazer pequenas orações de exorcismo sobre o homem e invocar a Nossa Senhora, o médico declarou livre do câncer. Um ano depois, no entanto, houve uma série semelhante de eventos com uma doença diferente. O padre Forter concorda que, embora seja raro, os demônios são capazes de causar doenças. Ele faz referência à história de Santa Teresa de Lisieux, que escreveu sobre uma doença a qual ela tinha certeza que tinha vindo de um demônio. São Lucas descreve um espírito de enfermidade que causou uma doença em uma mulher que, apesar do envolvimento desse espírito, não estava possuída. A doença infringida a Jó. Outro exemplo dessa habilidade dos demônios. Numa manifestação ligeiramente diferente, um demônio pode, às vezes, como resultado de uma maldição, causar uma doença numa pessoa e depois seguir em frente. Nesse ponto, o único remédio necessário é o médico. As experiências na categoria da opressão são geralmente um sinal positivo. Indica que Deus está protegendo a pessoa de outras formas de ataques demoníacos. Graças a essa proteção, os demônios perseguem a pessoa oprimindo-a, já que não consegue chegar a ela da maneira como deseja. Por isso, os inimigos, eles vão trabalhar para você acreditar que você está doente mesmo. Por exemplo, uma forma que o demônio está trabalhando hoje, vocês têm que tomar muito cuidado. Toda criança hoje que você leva no médico, ou tem autismo, ou tem TDAH. Cuidado. O Frei Josué, que tem o dom do Padre Pio, já viu várias crianças que não é esse diagnóstico. Eu sou testemunha de uma criança que a mãe e os pais são médicos. Estava tratando como se fosse autista, acreditando, porque o que o demônio quer, você trata o filho como se ele fosse aquilo. E aí, ele vai ficar aquilo mesmo, porque você está já ajudando a ele ser aquilo. Então, cuidado. Tem que levar em médico sério, que possa fazer uma avaliação séria. Quando você tem que fazer uma cirurgia, nunca fica só com o diagnóstico do médico, vai no outro, para ver se aquilo é um sinal verdadeiro. Eu já vi pessoas ter que abrir e fechar, não tinha nada. Entende? A gente vê muito isso. Minha mãe, esses dias atrás, praticamente morreu com um diagnóstico errado de um médico. Se não fosse oração e Deus tirar ela daquele hospital, levar para um outro hospital e o médico fazer um outro exame, ela tinha morrido porque estava com a vesícula infeccionada e o médico estava tratando de pneumonia. Não tinha nada a ver. Então, meus amados, é muito sério. E olha, eu vi o Frei Josué dizer para esta médica: teu filho não tem autismo, leva ele no médico tal. Deus mostrou até um médico lá em São Paulo. Ele vai fazer um diagnóstico do que teu filho tem. Ele foi, só concluir, ele foi, eles levaram, eles obedecem muito o Frei Josué. Frei Josué é um homem de muita oração, de muita escuta de Deus. E o médico disse que ele não tinha autismo e viu o problema do menino, começou a tratar. Eu fico impressionado de ver o menino. É outro menino. É outro menino. Vocês estão entendendo? Então, todo mundo hoje vai no médico, Rivotril. Todo mundo vai no médico, depressão. Cuidado, gente. Eu estou dizendo isso porque eu atendo todo dia, todo minuto, todo instante. O demônio quer adoecer vocês mesmos. Pode falar. O nome do livro, irmão? Qual livro? Esse que a senhora está lendo. Eu já vou dizer no final para vocês, tá?
vou dizer. Só terminar de concluir aqui. Eu vou dar o nome do livro para vocês, que é importante vocês lerem o livro inteiro. Mas, veja, cuide muito. O inimigo, ele vai trabalhar de uma forma, eu digo para vocês, para enganar, só para poder fechar esse assunto. O meu fundador, Padre Wilton, tinha muito dom também. Ele entrava numa casa, ele sabia qual o tipo do mal que estava reinando naquela casa. Uma mulher muito doente, tinha passado já por várias cirurgias, não melhorava, chamaram o Padre Wilton para ir na casa dela. Quando o Padre Wilton chegou lá, ele disse: Deus me revela que o teu problema está tudo no travesseiro. No travesseiro, gente. Corta esse travesseiro. Cortou o travesseiro, um travesseiro de penas, todas as penas com trabalho satânico. Todas. Destruiu o travesseiro, a mulher melhorou. Por que eu conto esse testemunho? Para ficar claro na cabeça de vocês que o mal existe e ele tem estratégia para fazer a gente não acreditar que aquilo é um mal. Cuidado com o presente que vocês ganham. Comida. A vizinha nunca deu uma comida para você, ele resolve te dar uma comida. Jogue fora. Em nome de Jesus. Come comida em quem você tem confiança. Receba presente em quem você sabe. O padre, o nosso querido padre que já faleceu, Frei Rufus, ele conta que uma situação muito séria de um casamento que ele mesmo fez, de anos. O casal tinha mais de 20 anos casado. De repente, tomaram a decisão de separar do nada. Um casal que vivia uma vida maravilhosa, uma vida cheia de Deus. E aí, então, quando ele, naquele momento, eu não me lembro agora se é o Frei Rufus, eu leio tanto livro assim que de verdade eu não sei, mas foi um dos padres que vinha da Canção Nova pregar e que faleceu. Mas esse padre conta a história que ele foi na casa da família rezar para não separar. E quando chegou lá, Deus mostrou para ele: meus filhos, no dia do teu casamento você recebeu alguma imagem de Nossa Senhora? Sim, essa imagem linda que está aqui na sala. Quebre ela. Tem um trabalho satânico feito dentro dela. Quebrou a imagem. Tinha um trabalho satânico feito para eles se separarem em alguma etapa da vida. Se não é a escuta de Deus, o mal, ele tem uma força grande e a gente tem que estar muito vigilante. Próximo passo para a gente encerrar, para sair para o nosso intervalo: obsessão. Ao contrário da vexação e da opressão, a obsessão é um ataque diabólico interno, envolvendo um bombardeio de pensamentos na mente da pessoa. O padre Ipegel descreve a obsessão diabólica como uma luta que um demônio empreende contra a imaginação e emoções de uma pessoa, de tal forma que esta, em alguns casos, perde o controle delas. Ele acrescenta que a pessoa é livre, porém fica sobrecarregada por pensamentos obsessivos, que são racionalmente absurdos, mas ela permanece incapaz de pensar de outra maneira. O padre Globe acrescenta que eles podem levar a pessoa à incapacidade de orar ou se concentrar por conta das vozes que trazem a experiência também. Pode levar alguém a considerar até mesmo o suicídio. O padre Amorfe descreve a obsessão como uma experiência em que a pessoa fica sujeita a uma força poderosa que cria nela uma atividade mental repetitiva, obsessiva e irresistível,
pode incluir visões, vozes, alucinações e imagens perturbadoras. Embora não domine completamente a mente, condiciona a pessoa em seu relacionamento com o mundo. Como esses distúrbios obsessivos são muito semelhantes às patologias mentais. É necessário procurar assistência médica para garantir que a doença não seja puramente natural. O padre Pegé estima, com base em uma experiência, que há cerca de 25% das pessoas nos Estados Unidos são diabolicamente obcecadas. O amplo uso da pornografia está influenciado bastante isso. A obsessão diabólica também está se tornando muito comum atualmente devido ao caráter cada vez mais pecaminoso que caracteriza a vida das pessoas. De acordo com o padre Pegé, a obsessão diabólica pode ir e vir, sem perdurar por muito tempo. Começa rapidamente e pode terminar rapidamente, trazendo emoções fortes que são baseadas na realidade. A pessoa pode ficar extraordinariamente irritada sem motivo, ou deprimida em um nível alto, e então pode animar-se repentinamente parar. Ele diz que Nosso Senhor não permite uma obsessão constante, mas uma vez que vem e vai em altos e baixos, se a situação não for tratada adequadamente, a obsessão poderá se tornar mais intensa. Existe uma doença psicológica real, a bipolaridade, que se assemelha à obsessão diabólica, e é importante distingui-la da obsessão. O padre Pegé afirma que a bipolaridade frequentemente acaba sendo uma obsessão diabólica ou tem um componente diabólico. O padre relata que teve grande sucesso rezando o exorcismo do antigo ritual sobre pessoas com bipolaridade. Às vezes os sintomas desaparecem gradualmente por períodos mais longos, após repetidas sessões de oração, e permite que as pessoas abandonam seus medicamentos. Recorrer à confissão traz resultados semelhantes para aqueles que sofrem de influência diabólica. Mas depois de uma confissão, as tentações desaparecem, mas depois reaparecem. Porém, quando o problema é apenas psicológico, a confissão não tem o mesmo impacto. A melhor maneira de combater a obsessão diabólica é a humildade e a oração mental. A humildade é o recurso mais poderoso com o qual se proteger. São Luís Maria Monfort diz que, com a humildade, os humildes servos de Maria, em união com ela, esmagarão a cabeça de Satanás. Ele tem umas palavras poderosas sobre a humildade, que vale a pena citar por completo no contexto atual. Os espíritos malignos, ladrões astutos que são, podem nos pegar de surpresa e nos roubar tudo que possuímos. Eles vigiam dia e noite pelo momento certo, vagam incessantemente procurando nos devorar e nos arrebatar. Em um breve momento de pecado, toda a graça e o mérito que levamos anos para adquirir, sua malícia e sua experiência, sua astúcia e seus números, devem nos deixar com medo de que o infortúnio nos aconteça. Pessoas mais ricas em graça e virtude, mais experientes e avançadas em santidade do que nós, foram pegas de surpresas e roubadas e despojadas de tudo. Há quantos cedros no Líbano, quantas estrelas no firmamento, tristemente assistimos caírem e perderem em pouco tempo, sua grandiosidade e brilho. O que trouxe esse inesperado reverso não é a falta de graça, pois isso não é negado a ninguém. Foi uma falta de humildade. Eles se consideravam mais fortes, mais autossuficientes do que realmente eram.
consideravam-se capazes de manter seus tesouros, acreditavam que sua casa era suficientemente segura e que seus cofres eram fortes o suficientes para salvaguardar seus preciosíssimos tesouros de graça. Foi por causa de sua confiança inconsciente em si mesmos, embora lhe parecesse que estava confiando apenas na graça divina, o que fez que o Senhor Justíssimo os deixasse por si mesmo e permitisse que fossem expoliados. Como orgulho é uma corrupção de maneira como pensamentos, praticar a guarda da mente é de grande benefício para controlar nossos pensamentos e tornar-nos mais alertas ao início das tentações, antes que a obsessão tenha tempo de estabelecer em sua mente a oração mental. A meditação pode rompê-la e impedir que ela se torne enraizada e problemática. Como Santo Afonso Maria de Ligório diz, a mediação é a fornalha abençoada na qual o amor divino é aceso. E ele acrescenta, Deus nos ilumina na meditação. Nela Deus fala conosco e nos faz saber o que devemos evitar e o que devemos fazer. As orações de libertações também são úteis para lidar com a obsessão. Portanto, o demônio não quer que a gente pense em Deus. Por isso, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vou pensar em Deus. Quanto mais eu vou na missa adorar Jesus, mais eu vou pensar em Deus. E os meus pensamentos também é a guardiã da minha alma. Como diz a música de Padre Zezinho, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Se eu estou pensando em Deus, em fazer o bem, eu já estou em oração. Se eu estou trabalhando, pensando em fazer o bem para os meus funcionários, eu já estou em oração. Se eu estou dentro da minha família, trabalhando, mas também amando a minha família, com palavras, com pensamento, com atitude, eu já estou em oração. E por isso, o inimigo não suporta pessoas que passam o dia rezando, por exemplo, as orações das Ave Maria mentalmente. Ele não suporta quando você ocupa a tua mente com a palavra de Deus. Ele não suporta quando você canta músicas de Jesus, que você está ocupando a tua mente com a palavra de Deus. Então, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Veja, estamos quase acabando. Digo para o teu irmão, aguenta firme. Falta só 2. Em nome de Jesus. Possessão. Eu sei que é um assunto pesado, mas é necessário. Possessão. Mais severa do que todas as outras formas da influência diabólica mencionada anteriormente, a possessão ocorre quando o demônio assume uma parte, possessão parcial, ou o corpo inteiro, possessão plena de uma pessoa. Normalmente a possessão é apenas parcial. A possessão plena é a forma mais grave, sujeita todo o corpo ao demônio. Os casos da possessão diabólica são raros. Existem muitos outros casos de vexação, obsessão e infestação. No entanto, assim como as formas menores da influência diabólica, a possessão está se tornando mais comum agora. O padre Pengera afirma que aproximadamente 3 em cada 150 casos que ele investiga acaba sendo de possessão. O padre Globe estima que cerca de 85% das pessoas que o procuram não precisa de um exorcista. Alguns precisam de um padre, precisam de uma confissão, mas outros se beneficiaram apenas com um conselho. É aquilo que eu disse agora há pouco. Nem tudo é demônio, nem tudo é opressão, nem tudo é infestação. Tem situação que você tem que mandar para um psicólogo. Bom, é trabalhar o psicológico daquela pessoa ficar boa. Tem outras pessoas que ela precisa ser trabalhada, o seu pecado. Na hora que ela confessa o pecado,
ela destrói todo o mal do corpo dela. Então a gente tem que ter sabedoria, discernimento para ajudar as pessoas a encontrar o caminho certo. Existem 3 maneiras pelas quais uma pessoa pode ficar possuída. Nem sempre é o resultado de uma ação má da parte dela. Uma pessoa pode ser possuída pelo meio do pecado mortal. E vocês escutaram já o que é pecado mortal. Não ir à missa no domingo é um pecado mortal. Ficar com a casa vazia é um pecado grave. Se você não encher do Espírito Santo, o demônio volta com mais 7 piores. A gente precisa esvaziar a casa e encher de Deus, para não dar espaço para o mal entrar. Então, o pecado mortal é uma porta bem grave para o mal entrar e destruir as tuas coisas, tuas finanças, tudo que vocês escutaram aqui. O inimigo pode fazer uma pessoa não arrumar emprego para levar ela a ficar com depressão, doente. E às vezes é uma força do mal mesmo. É só renúncia, é só rezar o rosário, que é uma oração fortíssima de libertação, ir à missa, e as coisas se endireitam. Então, pecado mortal, que é o caso mais comum, é ou não é, gente? Pecado mortal é um caso comum. Basta desobedecer um dos 10 mandamentos, é um pecado mortal. Pecado de adultério é um pecado mortal. Não ir à missa no domingo é um pecado mortal. Não honrar pai e mãe é um pecado mortal. E assim vai. Como o padre Forteia diz, as pessoas podem ser possuídas fazendo um pacto com o diabo, participando de sessões satânicas ou ritos esotéricos, oferecendo um filho a Satanás ou sendo vítima de bruxaria. A possessão, acrescenta, não é contagiosa, porque para que ocorra, uma porta deve ser aberta. Os pecados mortais que levam à possessão não são necessários pecados externos, mas incluem orgulho, fornicação, homicídio e assim por diante. As pessoas também podem se tornar possuídas devido a acontecimentos gravemente maus, envolvendo-as, nos quais a cura adequada não é alcançada. Isso pode levar a vítima presa num mundo de emoções negativas, a uma espiral descendente. Finalmente, a possessão também pode acontecer simplesmente pela vontade de Deus. Algo, é claro, muito mais raro do que qualquer outra manifestação demoníaca. Alguns possuídos são capazes de manter empregos e ter uma vida normal, sem que ninguém saiba que está possuídos. Neles, o demônio só se manifesta periodicamente. Outras também, talvez, não consigam se comportar adequadamente de maneira alguma. E veja, são incapazes de orar. O sintoma de possessão pode alternar entre a possessão e a vida normal. Às vezes a possessão se manifesta quando provocados por eventos externos, como um estresse, ou uma experiência com o sagrado, como o rito do exorcismo. Quando o demônio se manifesta, a pessoa não tem controle o que está fazendo. Alguns desmaiam e não têm ideia do que está acontecendo. Os demônios também podem suprimir as faculdades do corpo de tal forma que é como se a pessoa estivesse simplesmente os observando usar seu corpo. Os possuídos podem ficar sujeitos às agressões internas do diabo, incluindo pernas trêmulas, dores de cabeça e outras dores e doenças. Nos casos mais graves, as pessoas são incapazes de ter uma vida estável. Cada caso é diferente do outro. Alguns possuídos são capazes de orar e ir à missa, enquanto outros não. É difícil libertar uma pessoa de possessão plena, pois nesse caso a pessoa entregou completamente sua vontade ao demônio, fez um pacto com ele de forma livre, ou então foi levada pela própria mãe, quando pequena. Eu tenho um testemunho assim de uma menina que eu atendi, nós começamos a rezar. Olha, quero dizer uma outra coisa para vocês. O demônio odeia oração em línguas.
Odeio. Por isso que hoje, durante o momento do Santíssimo, nós vamos orar em línguas. Quem não tem esse dom, que quiser, nós vamos orar por você, para você receber. Eu sou testemunho quanto o demônio odeia esta oração. Então nós começamos um momento muito forte de oração em línguas, lá na Bahia. E era uma multidão de pessoas rezando. E esta menina teve uma manifestação violenta, porque os momentos fortes de oração em línguas é a hora que o inimigo não aguenta escutar esta oração. Vocês podem ver, pessoas que estão oprimidas por esses espíritos malignos, é nesta hora que ele resolve se manifestar. E aí a gente levou esta menina para um lugar, um ambiente, e eu cheguei, e Deus falou para mim assim: vocês vão rezar o rosário. O demônio odeia o rosário. Nós não podemos, nós somos padres, não podemos fazer exorcismo, mas nós podemos rezar o rosário. O rosário é um exorcismo por excelência. E eu então peguei o rosário e falei, ajoelhei, falei, nós vamos rezar. A hora que eu disse, vamos rezar o rosário, o demônio ficou doido. Ele falou, não reza essa oração, eu não suporto. E colocava a mão no ouvido, não queria ouvir de jeito nenhum. E nós não demos atenção para o mal, continuamos rezando o rosário. E aquela menina foi completamente libertada pela força do rosário. E eu digo para vocês, tinha mais de 10 homens que não conseguiam segurar aquela moça ali. Que é uma força que não sabemos de onde que vem. É incrível. Mas o rosário acalmou, libertou. Aquela menina foi levada para a capela, fez uma confissão. E ela disse para o padre que ela era a única oração que ela não suportava rezar, era o rosário. E toda vez que ela falava que ia rezar o rosário ou o terço, o demônio dizia para ela, eu te mato se você tocar mais coisa. Então ela tinha pânico, pavor. E aí ela contou que a mãe dela, quando ela era pequena, a mãe dela fez um batismo satânico com ela. Consagrou ela inteiramente a Satanás. E ela então não podia proclamar essa oração. Foi libertada, rezou diante de Jesus o seu primeiro rosário, e hoje, para a glória de Deus, ela é uma religiosa numa congregação lá em São Paulo, totalmente livre do mal pela força da oração do rosário. Então, a gente tem essa força. Então a gente precisa aqui, quem está atendendo, fazer um discernimento. Eu não vou terminar de ler aqui, já vou passar para o próximo passo. Porque depois eu vou dar o nome do livro e vocês vão ler em casa tudinho de novo, né? Subjugação. A última forma de influência diabólica é chamado subjugação. Como o padre Pegere explica, ela envolve literalmente fazer um pacto com o diabo ou um demônio e submeter-se ao seu senhorio. É um acordo com o diabo, baseado em algo por ele oferecido. O conceito do pacto com o diabo já aparece no século V, conforme registrado por São Jerônimo. Fazer um pacto com o diabo nem sempre traz o que se deseja, como testemunhar os exorcistas. O demônio é um mentiroso, não um benfeitor. Olha, tem um livro que chama O Demônio e Seu Aprendiz, ou O Diabo e Seu Aprendiz. É o demônio. Esse livro é fantástico, gente. É o demônio grande ensinando o demônio pequeno como ganhar uma alma para o inferno. E aí vocês vão ver que distração na missa é coisa dele que está ensinando o demoninho para ir lá, ó, senta lá do lado daquela pessoa, faz ela ficar mexendo no celular durante a missa, se concentrar no celular e não em Deus. Vocês vão ver. O demônio gosta de distração na missa. Gosta que o celular toca na missa para você ir lá fora atender, para você não dar um tempo 100% para Deus. Vocês estão entendendo? É muito fácil a gente agradar Satanás. É só a gente não ter esperteza de rezar e de perceber que Deus quer o primeiro lugar na nossa vida. Então, o inimigo quer ganhar tempo. Ah, você tem tempo agora? Para que rezar o rosário? Para que ler a Bíblia? Vai lá saber da vida dos outros. Curiosidade. A gente fica lá buscando coisas que não precisamos escutar e ver. Joguinho celular, ama.
Ah, mas eu estou treinando minha memória. Se treina a memória lendo Bíblia, lendo com os livros de santo. Vai, continua vendo joguinho para você ver a hora que você chegar lá no céu. Todos os teus joguinhos vão aparecer na tela. Deus vai mostrar. Você tinha tempo para ler livro, rezar. Ficou no joguinho. Viciado em joguinho de celular. Vai ser ótimo. Fica aí no joguinho para você ver. O demônio está amando. Ele nem tem trabalho com esse tipo de gente. Né? Então, Satanás não pode realmente celebrar um contrato desse tipo, porque não pode garantir que dará o que prometeu. Tudo que o diabo faz nesse pacto é o que Deus permite que ele faça, e ele não pode fazer nada menos que Deus permita. Por isso, algumas vezes esses pactos realmente produzem o que prometem, de acordo com o Padre Amorfe. Por um outro lado, quando uma pessoa se torna satanista, normalmente ela experimenta um período em que todas as promessas vêm com facilidade e tudo parece um grande e belo negócio. Ah, você dá a vida para mim, consagra a vida para mim, você vai ter fama, você vai ter sucesso, vai ter dinheiro, só que ele não diz, vai ter o inferno junto. Já te dou também de presente o inferno. O que adianta ter sucesso, dinheiro, ter tudo nessa terra e perder a graça de ir para o céu? A menos que você fez uma opção de ir para o inferno, daí vai tranquilamente, né? Sem problema nenhum. Mas se você fez uma opção de ir para o céu, filho, tem que viver conforme a palavra de Deus. Eu escolhi a eternidade para mim. Irmã Zélia, eu quero ir para o céu, eu vou para o céu. Até porque eu rezo Santa Brígida, Sede Pai Nosso, Santa Brígida, todo dia que vocês devem levar esse folhetinho. Tem 3 medalhas junto, medalha de Nossa Senhora, medalha de São José, leva para tua casa, Sede Pai Nosso, Santa Brígida, reza 12 anos, que é uma oração libertadora, principalmente para as famílias. Então, em pouco tempo, porém, fica claro que Satanás a levou para passear. E sua vida se torna um intenso sofrimento. Na vida das pessoas que ajudou, o Padre Amorfe testemunhou Satanás cumprindo suas promessas de sucesso e riqueza para logo em seguida exigir a alma dos envolvidos, levando a um momento intenso de ódio contra os outros, aos quais dificilmente resistiram, independente do defeito intrínseco de tais contratos com o diabo, eles ainda acontecem. De acordo com o Padre Peger, esses pactos demoníacos são mais comuns do que as pessoas pensam, especialmente quando elas têm algum tipo de problema. As pessoas querem sempre o caminho fácil, e daí elas escolhem o quê? Elas escolhem o caminho da facilidade. Então, eu e você precisamos, então, ter vigilância o tempo inteiro. Vigilância, estudo, conhecimento, saber por onde o inimigo está atacando a tua empresa, saber por onde o inimigo está atacando as tuas terras. Você precisa ter vigilância e conhecimento. E encerro agora dizendo esse testemunho para vocês, de uma amiga minha, que ela via que a empresa dela entrava muito dinheiro, só que eles viviam em dívida. Não conseguia entender o motivo. Começamos a traçar um caminho de oração por essa empresa. E olha, por isso que nem todo mundo gosta de rezar. Começou a rezar, você vai conhecer onde está o mal. É luz a oração. Começa a rezar numa empresa para descobrir aonde está a raiz. Você vai descobrir. E a gente começou esse caminho de oração. E água benta, todo dia nessa empresa. E rezar. Ela tinha uma funcionária de confiança que cuidava do financeiro há 30 anos. E Deus, pela oração, nunca que ela ia desconfiar daquela funcionária. A funcionária roubava.
e muito. E ela teve a graça de filmar tudo isso e de provar. E foi horrível, porque para ela foi uma decepção muito grande. Hoje ela assumiu com a família a empresa, para a glória de Deus. Voltou a ter um rendimento altíssimo. Veja, quando você vai desconfiar de uma pessoa que você confia há anos, se não é o caminho da oração. A mesma coisa uma mulher, o marido estava frio com ela, não buscava mais ter relação sexual com ela. Falei, minha filha, vamos rezar, tem alguma coisa que não está normal nisso. Imagina um homem normal não querer ter relação sexual com a mulher, tem coisa errada aí. Começamos a rezar, não deu 30 dias de oração. Ele não aguentou ficar com o pecado. Chegou para ela e disse, olha, eu tenho que te dizer, eu estou com um caso com uma mulher já tem anos, estou te traindo, por isso eu não consigo mais ficar com você. Oração. Mas nem todo mundo está disposto a rezar, porque a verdade vai aparecer. Pela oração, meus filhos, vocês descobrem tudo. Então você vai ler esse livro, O Combate ao Maligno, de Charles Lifal. Maravilhoso. Um livro que é da Eclésia. Todos os livros de lá é muito bons. Então, O Combate ao Maligno, de Charles Lifal. Fraune. Charles B. Fraune, com R, Fraune. Então você vai ler, tarefa para casa, vai conhecer todo o caminho do mal para poder não cair na cilada do inimigo. O próximo passo nosso é uma oração de renúncia. Eu fiz toda essa formação para chegar na oração de renúncia consciente, que é necessário a gente fazer muito oração de renúncia. Se tem uma oração que o demônio odeia, é renúncia. Eu estou vivendo isso a cada dia. A oração de renúncia tem libertado até pessoas de droga nos meus dias. De tão forte que é a oração.